Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou com um pouquinho de vergonha, talvez, pelo fato de que estamos há algumas semanas, meses, sem postar, né? Mas a questão foi meu computador mesmo que deu problema, mas o que importa é que o bom filho a casa torna. E falando em filho voltar, nós estamos num tempo bem propício para voltar a Jesus, para nos convertermos, né? E nós sabemos que nós não precisamos ser de outra religião, nós não precisamos estar num caminho completamente obscuro e triste para nos convertermos. Nós precisamos simplesmente estar, talvez, com um foco em outras coisas, né? E nesse vídeo a gente vai falar hoje exatamente sobre isso, porque a Quaresma nos propõe isso. Então vamos refletir um pouco. Lembrando que eu tô devendo alguns vídeos já, que a gente tinha comentado lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue aqui, porque às vezes eu coloco umas enquetes lá pra gente. Esses vídeos estarão ocorrendo aos poucos durante essas semanas, porque eu achei que seria interessante falar um pouquinho sobre a Quaresma, pra depois retomar os nossos antigos assuntos. E o assunto que eu queria propor pra vocês aqui hoje é relacionado a exatamente se voltar para Cristo. E também tem a ver com música. Então assim, se vocês já gostaram da ideia, já deixa o seu like aqui e comenta, porque daí eu posso fazer como um bloco, como que é o nome disso? Eu posso fazer um quadro pra vocês aqui relacionado a isso, porque hoje eu vou utilizar como base do vídeo uma música, e a música é A Ovelha Sou Eu, da Toca de Assis. Se você ainda não escutou, eu vou deixar o link aqui embaixo para você escutar, e nós vamos ter como base também uma leitura da Bíblia, que está em Mateus 9, versículo 36. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como as ovelhas sem pastor. E é isso que eu queria propor para a gente refletir um pouquinho hoje. Como nós estamos como sendo ovelhas. Às vezes você pode até ser um pastor, você pode até dirigir um grupo, um ministério, você pode dirigir, sei lá, uma pastoral, independente do que seja. Mas e como ovelha? Como você está como ovelha sendo guiada pelo pastor que é Cristo? Eu estava vendo uma curiosidade, né? Fui pesquisar um pouquinho sobre o que era ser ovelha, né? Algumas curiosidades de ovelhas, né? Parece um pouquinho doido, mas eu sou um pouquinho doida mesmo. Mas eu descobri, tem uma coisa super legal sobre ovelhas, e que eu não sabia. Que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor, exatamente a voz. Então existe uma história, eu acho que deve ser uma lenda, uma história onde chegou um pastor com 200 ovelhas num campo, e este campo tinha um bebedor de água lá para as ovelhas. E aí ele deixou elas livres para tomar. E aí chegou mais um pastor com mais 200, também deixou livre, e assim foram chegando outros pastores com mais ovelhas. E o que aconteceu? A pessoa ficou olhando e pensando, como é que eles vão saber de quem é essas ovelhas? Tem muitas ovelhas aqui. E aí que ele começou a perceber que aos poucos cada pastor foi chamando as suas ovelhas e elas foram indo exatamente para eles. Ou seja, elas reconhecem exatamente a voz do seu próprio pastor. Às vezes nós andamos somente com os rebanhos, né? Nós temos como base primeira todos aqueles que já tiveram um encontro com Deus ou que reconhecem Deus como seu pastor. Nós reconhecemos a sua voz, nós reconhecemos quais são os seus caminhos, porque Ele nos mostra diariamente quais são os seus caminhos. E se você não tem ideia do que eu estou falando, vem assistir esse vídeo aqui sobre as sutilezas de Jesus, né, que nós devemos ter, e também prestar atenção. Porque nesse ponto, nós como ovelhas, quando nós seguimos o rebanho e não o pastor, nós nos perdemos mesmo. E aí, qual é o rebanho que você está seguindo? Talvez você esteja seguindo o rebanho da sua própria igreja, está seguindo talvez o rebanho de um próprio grupo dentro da igreja, mas às vezes este grupo não está seguindo o pastor. Às vezes estão seguindo a si próprios. Por isso que nós devemos estar voltados nessa quaresma exatamente para olhar somente para Cristo. Isso é uma das curiosidades da igreja também, né? Nós cobrimos todos os santos, nós cobrimos todas as imagens como uma tradição da igreja católica para que nós possamos nos centrar somente no nosso Deus que está aqui dentro da gente, para que nós possamos reconhecer e voltar a Deus. Às vezes nós nos perdemos e ficamos olhando somente o que está à nossa volta, mas tamanha importância de poder reconhecer o Cristo que está dentro de nós. Tem outra curiosidade também,
que é o uso do cajado do pastor, né? Então ele usa o cajado tanto para separar brigas entre ovelhas, mas principalmente para delimitar o lugar onde elas não devem ir. E muitas vezes nós pensamos que, sei lá, é castigo, N motivos que a gente acha que acontece em nossa vida, mas na verdade é só Jesus, como nosso pastor, colocando limite em nossas vidas, porque ele sabe exatamente até onde nós vamos aguentar, até onde nós temos forças, ele sabe exatamente de tudo sobre nós. E eu queria ler para vocês um pouquinho da letra sobre a ovelha sou eu, para que nós possamos nos identificar e principalmente pedir para que Deus de fato seja o nosso pastor, para que nós reconhecemos que nós não estamos indo em direção ao rebanho, mas sim ao grande pastor. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do seu. A encontrou em campos que não são seus, e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente solidão, e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu, e não reconheço outra voz. Por isso, quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje eu posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi que se de ti eu fugir, 99 ou mais deixarás para trás e irá me buscar. Então não importa qual seja a sua situação, não importa em quais campos você se encontra hoje, não importa em qual rebanho você se encontra hoje, que você possa ficar atento, porque a voz do seu pastor está te chamando para dentro de si, está te chamando para a conversão, para o jejum, para a penitência, para a oração, para a caridade, mas também para a caridade consigo. Nós devemos nos reconhecer aquilo que Deus nos dá, para que nós possamos retribuir igualmente para os outros, como é o mandamento de Cristo, né? Amar o outro como a ti mesmo. Então, que nós possamos reconhecer esse Deus, reconhecer a voz desse pastor. E muitas vezes nós devemos permanecer em silêncio, porque senão as vozes de todo o resto, de toda a nossa volta, vão gritar muito mais alto do que a voz do nosso pastor nos chamando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se vocês gostaram dessa dinâmica de poder desenvolver um vídeo a partir de em cima de uma música, deixe o seu comentário e recomende as músicas, que a gente pode tornar aqui um quadro do nosso canal.